Presidente, houve uma crítica em relação à PEC eleitoral, porque haveria um aumento aí de 41 bilhões no orçamento. Como é que o senhor avalia isso? Na própria PEC foi colocada a situação de emergência. Eu poderia fazer por uma mensagem do parlamento, né? Mas foi bom que entrou na própria PEC. Então tá contornado esse problema. Agora, quem está necessitado não quer saber se tem eleição ou não. Quem está passando fome, não interessa a época. Você pode ver, a própria esquerda tentou fazer que entrasse em vigor essa PEC depois das eleições, ou seja, o povo fica mais 4 meses aguardando. Esse é o sentimento que o PT tem para com a população brasileira. E não é apenas os R$600, ajuda os taxistas, né? É uma ajuda para os caminhoneiros também, no Vale Gás também ajuda. Eles sempre pregavam que deviam ter um olhar, uma sensibilidade para com os mais pobres. Chega a hora deles contribuir, são contra. Pode ter aprovado há mais tempo essa PEC, né? Tem mais um agravante agora, isso é no parlamento. A questão de duas redes do Wi-Fi que... Eu estou dando entrevista aqui. Tá? A queda nos dois sistemas de internet da casa, né? Está sendo apurado também. Pelo que tudo parece, é tentativa de atrasar. Porque eles sabiam, né, que se atrasa mais 2, 3 dias, entra no recesso. Daí ficaria para agosto, mais um mês que os mais humildes ficariam desassistidos. Então esse é o sentimento que o PT tem para com os pobres. Ele quer usar os pobres para chegar ao poder. Como mente, engana o tempo todo, buscando o poder em cima do sacrifício e sofrimento dos mais pobres. Você vê quando eu estou no Nordeste, a aceitação enorme com o meu nome. É sinal que o povo reconhece o que nós estamos fazendo. Olha os combustíveis. Aqui o Maranhão, onde eu estou agora, é o último estado, pelo que eu estou sabendo, a diminuir o valor do preço dos combustíveis, porque é uma adesão final dos governadores. É cumprir uma lei e cumprir também uma proposta de emenda da Constituição que toca nesse assunto, né? Redução de impostos. Todos têm que ter a sua cota de sacrifício. Eu, por exemplo, zerei o gás de cozinha desde o ano passado. Agora que vem para cá os benefícios, né? E agora nós zerei há 3 meses ou 4, zerei também todos os impostos federais do diesel, né? E só por força de lei, com o apoio do Congresso, né, é que nós conseguimos reduzir os impostos estaduais pelo Brasil todo. Presidente, o senhor pretende se encontrar com os familiares? Eles confirmaram se vai ser hoje ou amanhã? Ficou pré-acertado, né? Não sei. Ficou pré-acertado, não sei que dia. Minha agenda, as folgas que tem, ser dado prioridade. São 2 irmãos que sempre me defenderam, votaram em mim. O deputado Otônio de Paula, que conversou comigo, foi para lá, fez o contato, né? E conversei com eles, talvez uns 30 minutos, confortando a família. Você não pode fazer voltar a vida, que lamenta. Tenho foto com esse petista de 2017 no meu gabinete, tá? O tratei bem. Os próprios familiares falaram que ele fez um pedido para mim, eu votei com esse petista, né? Naquela oportunidade. Não quer dizer que todo petista está sempre errado, tem petista que acerta, né? Você pode ver a cara dele, inclusive, feliz ao meu lado na fotografia. Eu acho que a CNN divulgou a fotografia. Esse é o Brasil, pô. Eu não sou uma pessoa para excluir. Eu não quero conversa com esse tipo de gente. Não existe isso. Conversa com todo mundo. Buscamos alternativas. E se eles me convencerem alguma coisa do contrário, não tem problema. Eu faço a minha parte. Eu sou presidente de todos os 215 milhões de brasileiros. Presidente, para finalizar rapidinho, que eu sei que você vai ter que seguir de viagem, sobre a importação do diesel da Rússia, que já está bem breve, que o governo falou. O senhor também vai conversar com o Zelensky, não é isso? O senhor poderia antecipar a conversa? Primeiro, a minha viagem à Rússia, muito criticada. Quase toda a mídia brasileira, com raras exceções. Acertamos a questão do fertilizante. Se não tivesse acertado, nós teremos falta do mesmo a partir dos próximos meses. A nossa economia estaria lá embaixo, né? Além da não garantia da segurança alimentar pelo mundo, teríamos inflação no Brasil. Isso foi acertado. Agora vem a margem, né? Começa a aparecer outras coisas. Conversamos. Foram 3 horas de conversa. 3 horas de conversa. A questão do diesel também está bastante avançado, a importação de diesel bem mais barato do que onde a diretoria outra da Petrobras comprava. Não sei o prazo, 2, 3 meses, se Deus quiser deve estar chegando o diesel aqui. Outras coisas que acertamos também, que não vou conversar com ninguém, segredo de Estado, vamos assim dizer. Tudo que foi acordado com o presidente Putin está sendo cumprido da minha parte e da parte dele. Quanto ao Zelensky, sim, eu não sei quando esses dias que quer conversar comigo, vou conversar bastante com ele. É uma liderança, é o país dele que está com esse conflito lá.
e vou dar a minha opinião para ele, o que eu acho, né? E agora a solução do caso, eu sei como seria solucionada, mas não vou falar para ninguém, né? Eu posso adiantar para vocês como é que acabou a guerra da Argentina com o Reino Unido em 1982. É por aí, a gente lamenta tudo que acontece, mas a realidade, a verdade, né? São coisas que dói, machucam, mas você tem que entender. Ele que buscou a conversa com o senhor, presidente? Sim, foi ele que buscou. E eu de imediato falei que converso com ele, sim, tá? Ele tem um país ali grande para administrar. Essa guerra tem causado transtornos enormes, não é só para o Brasil, menos, é muito mais para a Europa. A Rússia tem cortado parcialmente fornecimento de gás para vários outros países. A Ucrânia é um país exportador de alimentos, em especial trigo, que a gente já acha que vai haver aumento daquilo que se produz com trigo no mundo todo, brevemente. Muitos sinais por parte da Europa que o mundo pode começar a passar fome brevemente. Nós estamos livres disso, entre outros motivos, né? Porque nós negociamos o fertilizante. Nós estamos desde março do ano passado, já independente de guerra, se falava em guerra, mas já vendo essa deficiência nossa de fertilizante para o agronegócio, buscando alternativa do Brasil. O Almirante Rocha tem um plano estratégico para a produção de fertilizantes de outros locais, né? Não apenas do terrestre, tem plantação de algas em fazendas no mar. Nós temos reservas de fertilizantes em vários locais do Brasil, fora e dentro de reservas indígenas, em especial aqui na região amazônica, aqui do lado. O país pode ser autossuficiente em fertilizantes, mas as certas políticas nos atrapalham. Tem gente que não olha para frente. Veja o que está acontecendo na Europa de novo na questão da questão ambiental. A Holanda, um país aí que jogou pesado no tocante a carbono zero, energia limpa, está havendo uma crise enorme. 30% dos produtores rurais estão ameaçados de não mais produzir mais nada. Eu sei que não é um problema meu, tá? Mas é um problema do outro lado do mundo que a gente não pode importar para cá. Eu vou liberar o senhor, que a sua equipe já está pedindo para poder o senhor viajar. Obrigado, viu? A Imperatriz, né? Eu acredito que o senhor resume essa agora aqui. Não, vi para o evento religioso, que é Nomad, né? Foi muito bem recebido. O pastor Cavalcante me deu a palavra, falei, eu não sei por quanto tempo, talvez 30 minutos. E uma mensagem religiosa, de agradecimento, de alerta também para a população, para onde nós não podemos ir. Sempre digo, né, vamos aprender com o erro dos outros. Veja a Venezuela, para onde está indo a economia da Argentina, Chile, agora a Colômbia. Veja o que está acontecendo, façam comparações. Alguns aqui dizem que está uma situação bastante complicada. Veja o que o seu semelhante passa em outros países. Vocês querem isso para nós? Não tem como a economia dar certo sem ela ser aberta, tá? Quem leva o mercado para frente, quem leva a economia para frente é a iniciativa privada. O papel maior do presidente da República é não atrapalhar, tá? Como a lei da liberdade econômica que nós aprovamos, nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Isso ajuda na nossa economia. Como diz Santa Catarina, tem vagas, né, esperando gente para trabalhar. Repito aqui, 9,4% o desemprego do Brasil. Pode ter certeza, vai abaixar de 9% no próximo mês. Estamos fazendo a nossa parte, trabalhamos o tempo todo, mesmo durante a pandemia. A pandemia afetou a todos. Eu, segundo aí a Fox News, fui entrevistado por Tucker Carlson, né? Ele gostou da entrevista, uma enorme repercussão nos Estados Unidos, no Reino Unido, em outros países do mundo todo. Eu fui o chefe de Estado que tratou com mais objetividade a questão da pandemia. Infelizmente eu não pude implementar tudo aquilo que eu queria na época, porque o Supremo passou os poderes para governadores e prefeitos, tá? Eu fui o chefe de Estado que falou que não podia fechar nada, porque o vírus nunca mais vai embora. Qualquer um sabe disso. É difícil entender que não vai mais embora? Será que é tão difícil assim? Comprei 500 milhões de vacinas para todo mundo e falei que tomava quem queria. Eu não tomei, por exemplo. É um direito, chama-se liberdade acima de tudo. Nós temos agora aí um novo vírus aparecendo aí, do varíola do macaco. Já estão falando nova vacina. Se tiver a nova vacina,
povo quiser tomar, tome, né? Quantas outras vão aparecer? Eu não vou falar estudos de fora do Brasil sobre a vacina e seus efeitos colaterais, não vou falar isso aí porque tudo vai se apontar contra mim, né? É proibido falar a verdade no Brasil, é proibido você discutir as coisas no Brasil. Isso não é democracia, tá? Isso aí é uma ditadura. E as consequências todo mundo sabe, né? Fiz a minha parte, lutei pela autonomia do médico, fazer o tratamento aí preventivo, né? Ou precoce depois, fui massacrado tocante a isso. Falei da vitamina D, zerei imposto, depois viram, né, que eu tinha razão. Mandei uma comitiva há um pouco mais de um ano atrás para Israel, para ver se ele trazia para cá de forma experimental o spray nasal. Fui massacrado pela mídia, não trouxe. E há um mês atrás a nossa querida TV Globo falou que o spray nasal é a solução para tratamento de Covid. Parabéns, Rede Globo, né? Até que enfim vou elogiar vocês, mas faltou falar o meu nome e se desculpar. Agora, como é que a gente fala tudo isso e se expõe? Que a minha missão é se expor, não é ficar dentro de casa escondido, né? É porque a gente estuda, vai atrás. É uma doença desconhecida e tinha que ter uma alternativa. E os médicos sempre tiveram autonomia para, nesses momentos, né, receitar algo em comum acordo com a família para tentar diminuir a dor ou curar aquele malefício, aquela doença. E olha só, um dos motivos da queda, da queda do Mandetta, quando ele fez um protocolo de tá com Covid, vai para casa. Quando sentir falta de ar, procura o hospital. Olha, o cara tá morrendo por falta de ar. Mandetta, procura o hospital para quê? Qual o remédio? O remédio é um tubo? É um respirador? Esse é o teu remédio? O respirador superfaturado, né? Que era 30 mil, passou para 200 mil. Manda ele embora. Pô. Troca quantas vezes tiver que trocar, igual a Petrobras. Trocou 4 presentes, troca 5, 6, 10. O cara tem que entender que tem o fim social da empresa garantido na lei das estatais. Tem que mudar o Brasil, não posso me acomodar, ficar quieto. Me expor, posso errar um dia, posso, mas não errarei por omissão. O maior erro que existe, né, o maior crime que um ser humano pode cometer é errar por omissão. Como eu disse ontem na igreja, né? Se os bons ou os omissos, né? Se os bons se dividirem, né? Os maus vencem. É o que acontece na política. A esquerda é sempre unida, tá? E o outro lado buscando pelo e ovo muitas vezes para criticar um ou outro, mas não apresenta alternativa. O que está em jogo, pessoal, mais importante que a nossa própria vida, a nossa liberdade. Nós estamos tendo exemplo de algumas autoridades de Brasília, que querem roubar a nossa liberdade. Você vê um candidato o tempo todo falando em controle social da mídia, em controlar, quase aprovar a urgência há 2 meses de um projeto para botar balizas, né, nas mídias sociais. Entrei em campo, fiz a minha parte com alguns parlamentares e por 9 votos não foi aprovada a urgência. Liberdade de imprensa, ou você tem ou não tem que ter limite. Quem bota limite é o povo. Se uma TV, um jornal, uma rádio começa a espalhar mentiras, o cara muda de canal, vai ler outro jornal, assistir outra televisão. É assim que tem que ser feito esse controle. Não é você controlar ou punir o dono da empresa, o dono do jornal, ou derrubar a página do cidadão aqui, né? Como vem sido feito lá por parte do TSE, por parte de Alexandre de Moraes. Isso é uma covardia que não tem preço, é injustificável, né? Liberdade é liberdade, né? Obviamente os limites estão ali na lei já definidos e quem se sentir prejudicado entra na justiça, calúnia, difamação e toca o barco. Porque para mim hoje em dia pode ser que tenha um limite, né? Para você tem a outra, daqui a pouco a gente não pode mais falar mais nada. Só pode falar bom dia para o outro nas mídias sociais e acabou a conversa. Presidente, sobre a questão, eu vou liberar o senhor, porque a equipe já está... Se alguém fizer sinal de novo aí, vai ficar no quartel aqui, tá? Uma semana no quartel, para continuar. Sobre a questão da legalização da maconha, houve críticas do senhor por parte aí que movimentou a internet. Eu vi a Anitta cobrando do Lula, né? Eu tô te dando o maior apoião, libera a maconha aí, Lula. É o limite dela, né? Assim como eu vi outro vídeo dela também, mandei pro Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, cuidado, você vai perder o teu emprego aí de ministro da Economia. Ela começa o seguinte, né? Você sabe que é oxigênio, se não tiver você morre. Não adianta você ter uma economia bastante forte, se você vai morrer por falta de oxigênio. Então eu mandei pro Paulo Guedes aí estudar, tomar cuidado que está em risco aí o emprego dele. Né? Essa é a Anitta. Essa é a Anitta, que tem uma influência sobre jovens, tem, a gente reconhece aí.
E o que eu faço para os jovens da Anitta? Eu estou garantindo a liberdade de vocês. Se você ficar um dia sem rede social, sem zap, né, você vai entrar em depressão. Olha que o candidato da Anitta quer controlar as mídias sociais. E eu estou dando, né, como sempre, garantindo essa liberdade de você nas mídias sociais. Então vocês podem estar aí ajudando a eleger um cara que quer tirar de você a liberdade que você tem. Em contrapartida vai dar a liberação das drogas, maconha, cocaína, entre outros, né? Países que liberaram, vamos aprender com o erro dos outros. Realmente todos passaram a perder. Você vai para o encontro do Mercosul num dia? Não, já falei que não vou mais, tá? Na política sempre você pode voltar atrás, né? Em algumas coisas, mas a minha decisão até o momento é não ir ao Mercosul, apesar do apelo do Marito, gosto muito do Marito, o governo do Paraguai, temos muita coisa com ele em comum, como por exemplo a piscicultura no Grande Lago lá de Itaipu, está bastante avançado. Pretendemos brevemente, junto com o Jorge Seife, lá de Santa Catarina, que era o nosso secretário da Pesca, está afastado agora, criar tilápia no lago de Itaipu, né? Nós podemos aumentar em 40% a produção de pescado nosso, e mais ainda, né? A pedido do próprio Jorge Seife, estamos buscando uma maneira de zerar os impostos da ração para a piscicultura. Previsão de retorno ao Maranhão, hoje tem agenda aí do município. Não tenho a menor ideia, cara. Não sei o que eu vou fazer amanhã. Tem agenda em município. Não. Amanhã o senhor segue para... Não sei o que eu vou fazer amanhã. Você segue para Juiz de Fora amanhã? Como é que vai ser essa volta? Juiz de Fora, a primeira volta minha, né? A minha segunda terra natal. Tem um evento religioso também lá. E marquei uma ida à Santa Casa. Os médicos salvaram a minha vida lá no primeiro momento. Depois continuo em São Paulo, no AIS, com o Dr. Macedo. E eles dizem, né, cada 100 pessoas tem uma facada igual a minha, apenas uma sobrevive. Então, para a infelicidade de alguns da esquerda, alguns, são todos, né, estou vivo. Tá? Obrigado, presidente.